Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, um projeto de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para minha alegria, conto com a presença hoje do professor Eduardo Mortimer. Muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer tê-lo aqui, professor. Ô Carlos, muito obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui e eu espero poder colaborar minimamente com o seu projeto. Poxa, com certeza. Bem, vamos então iniciando, né, essa entrevista com as questões principais dela, né, em que a gente pede que o convidado fale sobre a sua trajetória até chegar na docência, como foi essa escolha pela docência, né, que caminhos que conduziram, né, até chegar nessa escolha profissional, também em relação à área de química, né? E isso inclui, se estende também, essa primeira pergunta, à questão de toda a formação profissional, a graduação, a pós-graduação, né? E os projetos e trabalhos e referenciais aí, todos teóricos de interesse que nortearam essa trajetória, que, claro, nós da área de educação e ciências conhecemos, né, boa parte dessa trajetória, principalmente através das publicações, né, mas sempre há elementos que são ocultos, né, nas publicações, não aparecem, e que são muito interessantes, são muito importantes e pertinentes até para que outros pesquisadores e pesquisadoras tenham acesso. Então, Eduardo, fique bem à vontade para nos contar um pouco dessa história. Olha, a minha história ela tem um pouco de influência do ambiente familiar. Meu pai trabalhava com farmácia, ele tinha farmácia, então eu, desde cedo, era envolvido com aquele ambiente, ele manipulava remédios, né? Então era envolvido com aquilo. Então isso aí é uma coisa, uma vaga lembrança que eu tenho, mas que eu acho que teve alguma influência na minha escolha pela química, né? E a química, eu me lembro, quando eu tinha uns 10 a 12 anos, assim, era menino, né? Estava cursando ginásio, eu lembro. Então, quer dizer, era no ginásio. Eu fiz a minha formação no ginásio, eu fiz o ginásio no Colégio de Aplicação, que era um colégio da faculdade, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Funcionava num coleginho, né, lá na Carangola, na antiga Fafiche, né, a antiga Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que funcionava na Carangola. Depois isso tudo foi transferido para o campus aqui de Belo Horizonte, né? Mas eu me lembro que... então, eu entrei para o ginásio em 1997, não, em 67, desculpa, em 1967. Então, fazia o primeiro ano de ginásio. Eu fiz o exame, na época, para o colégio estadual, que era um colégio muito reconhecido aqui em Belo Horizonte. Fiz o exame para o colégio de aplicação, que era também um colégio muito reconhecido, e fiz o exame para o Colégio Santo Antônio, que era o único privado desses três, né? Como eu fui aprovado nesses 3 exames, eu preferi ficar no colégio de aplicação. Minha mãe também tinha interesse nisso, porque minha irmã já estudava lá, então isso conformava bem. E eu me lembro bem dessa época, porque nós estávamos no meio da ditadura militar, né? E nós estávamos nesse período, o período em que eu estava iniciando o ginásio, foi o período mais, acho que, em que a ditadura mais recrudesceu, né? E a gente estava situado num lugar, num espaço físico, que era ao lado da Fafiche. Então, durante os anos de 68, todo dia, 67, 68, todo dia havia manifestações que os estudantes organizavam, eles pichavam ônibus, até que chegava a polícia, e a gente, então, sistematicamente, nós fomos dispensados todos os dias, às 9 horas da manhã, a gente era dispensado, porque aí ia vir polícia, ia dar confusão, e dispensava a gente. Então, a gente tinha aula de 7h15 às 9 da manhã.
Então, isso marcou um pouco a minha percepção, porque eu fui ficando simpático com aqueles estudantes. Né? Inicialmente era só simpatia, né? Mas isso vai marcar porque, quando eu ingresso na universidade, eu vou participar do movimento estudantil que tem uma influência sobre tem influência desse período, né? E eu era, de certa forma, fascinado com química dessa época, mas a química como uma brincadeira, entendeu? Eu brincava com... eu lembro que eu tinha... nós morávamos num apartamento térreo que tinha um pátio, então, tinha um pátio grande, né? E eu montei ali um laboratório de química, um laboratório mais ou menos, né? E eu lembro de um dia em que eu tinha um colega mais velho que ele estava fazendo o primeiro ano de ensino médio, e era a primeira turma do colégio técnico, né? Essa primeira turma que ele frequentou. E ele conseguiu, não sei como, ele conseguiu ácido sulfúrico lá e deu um pouquinho de ácido sulfúrico para nós. Aí nós, com o ácido sulfúrico na mão, nós, no pátio lá de casa, eu com mais 2 amigos, fizemos muitas experiências e tal. Eu lembro até hoje, a gente gostava de jogar um pedaço de metal, um alumínio no ácido, aí produzia o gás, né? A gente enchia balões, aí depois punha fogo nesses balões, estourava o balão. Era uma festa, né? Tudo... quer dizer, a química no sentido de brincadeira. Mas aí eu lembro, isso aconteceu um dia que nós brincamos lá. No outro dia, lá em casa tinha... a minha mãe, ela trabalhava à tarde, dava aulas, né? Aí então, de manhã, ela pôs todos os lençóis da casa para quarar, né? Não sei se você lembra dessa. Quarar era eles ficarem no sol, né? Tomando aquele sol. E quando ela chegou à tarde, que ela foi recolher os lençóis, estavam todos com rombos. E aquilo aí, ela falou, isso aí é coisa do Eduardo. E imediatamente ela me chamou, eu falei que eu tinha brincado com a substância e tal, isso é coisa... e aí ela pegou meu laboratório e jogou tudo no lixo, né? Isso não impossibilitou que eu refizesse o laboratório devagar e tal, mas então eu tinha, de certa forma, uma grande atração pela química desde menino, né? Mas era um pouco a química como uma brincadeira, né? E aí tem um lance que também foi significativo na minha vida, que quando eu cheguei para ir para o primeiro ano científico, na época, né, que a gente ainda era um ano antes da reforma que acabou com essa denominação do científico. A gente iria para o colégio de aplicação mesmo, não ia ter troca nenhuma. Só que nós fomos avisados no final do ano que eles iriam transformar o colégio universitário, que funcionava no campus da UFMG, na Pampulha, e funcionava onde hoje é a Faculdade de Educação da UFMG, né? Então, nós iríamos para esse colégio, só que seria aberto um novo colégio, porque o colégio universitário funcionava como um pré-vestibular de elite, né? Porque eram professores da universidade que davam aulas para todos os alunos, né? Continuou com esse corpo de docente, mas transformou o colégio e ele passou a existir a partir do primeiro ano. Então, nós fomos a primeira turma que experimentou esse colégio, né? E era um colégio genial, porque cada aluno ele constituía o seu currículo, ele tinha a obrigação de fazer algumas matérias básicas, mas mesmo as matérias básicas ele podia escolher nas áreas de opção. Então, por exemplo, eu gostava de química, eu gostava de física e não gostava de biologia, né? Então, eu poderia fazer, por exemplo, 6 semestres de química, nos 3 anos todos, né? Mas poderia fazer apenas 2 semestres de biologia, isso era uma opção que você podia ter. E, além disso, você completava seu currículo com disciplinas de extensão, que eles chamavam, que eram disciplinas muito mais livres e que tinha a ver com o que estava acontecendo. Então, tinha disciplina de cinema, quem dava era um professor da Belas Artes, tinha uma disciplina de escrita de textos literários, quem dava isso era a Magda Soares, né, que
já faleceu, né? Mas Que ela... privilégio. 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 Eu tive essa aula com a Magda Soares. A gente escrevia todo dia, escrevia um parágrafo, né? E aí era corrigido. E eu tive aula também de programação de computadores, que a gente fazia. Então, assim, era um colégio muito legal, muito motivava mesmo. Eu sempre fui, assim, interessado nos estudos, né? Então, eu sempre tive interesse pelos estudos e sempre me esforcei. E aí eu achei esse colégio o máximo, né? Mas chegou no final do ano, quando foi aprovada a nova LDB, né? E isso foi em 71, né, se não me engano. Aí o que aconteceu? O colégio não criou essa situação que na universidade havia duas unidades que ofereciam ensino médio. Havia o colégio técnico, que estava de acordo com a nova reforma, né, que é a reforma que implantou o ensino técnico aqui no Brasil, também não deu certo, mas implantou, né? E o nosso colégio, que era um colégio super avançado, eu nunca ouvi falar de um colégio desse tipo aqui no Brasil, né? Mas esse colégio ele seria sacrificado, porque não podia existir duas unidades com a mesma finalidade. Então, o colégio acabou e nós fomos transferidos para o colégio técnico. Nós fomos transferidos como uma turma duas turmas ou três turmas desse colégio. Muita gente saiu nessa época desse colégio, e essa turma foi para o terceiro andar do colégio técnico, ficaram lá isolados. Aí abriu-se a possibilidade de a gente... então, eles autorizaram a gente a entrar em algum dos cursos técnicos. A gente já estava no segundo ano. Com isso, eu me transferi para a Química. Eu fiz minha transferência para o curso técnico de Química nessa época. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato mais... podemos dizer, mais sistemático com a Química. E o Colégio Técnico era um ensino, assim, muito bom mesmo. Só para te dar uma ideia, eu tive 2 químicas orgânicas no Colégio Técnico. Fiz duas disciplinas de química orgânica. Mas quando eu fiz 4 disciplinas de química orgânica no curso superior, essas 4 disciplinas de química orgânica não cobriam o conteúdo que eu tive nessas 2 disciplinas. Então, o Colégio Técnico foi uma coisa muito, muito boa na minha vida, né? Então, é aquilo... E aí, antes disso aí, essa coisa da química, então, ela foi se tornando de brincadeira a um assunto sério, né? Eu fui entrando na química, né? E quando chegou para fazer na época o vestibular, né? Que era o vestibular... Isso, na época, era um vestibular unificado, a gente fazia prova no Mineirão, estádio de futebol aqui de Belo Horizonte, né? Então, sentava todo mundo no Mineirão, ia fazer aquela prova de múltipla escolha, né? Eram 36 questões em cada matéria, né? Então, eu fui para a Química, né? E aí foi uma coisa interessante, porque na Química eu fiquei sempre esperando a hora que eu ia ver algo novo, entendeu? Então, Química Inorgânica eu já tinha visto tudo. Aí a única coisa que fez diferença no meu curso de Química foi a Fisicoquímica e a Fisicoquímica moderna, que eu não tinha visto com o mesmo enfoque, né? Então, com isso... Agora, isso também tem a ver com sorte que você dá com os professores, porque você tem uma variedade de professores muito grande na universidade, às vezes você dá sorte de pegar um bom professor, às vezes você não dá sorte de pegar. E eu sei que com isso, então, paralelo a isso, eu entrei na universidade e logo comecei a participar do movimento estudantil. O movimento estudantil na época, envolvia um certo risco, né? Porque você estava na ditadura. A gente ainda não sabia das consequências toda dessa ditadura, mas durante esse tempo em que eu estava na universidade, houve a tentativa de organização da UNE, né, que nós tentamos fazer o terceiro N aqui em Belo Horizonte, ele foi reprimido pela polícia, depois eles tentaram uma nova vez fazer isso em São Paulo, e dessa vez teve sucesso e foi realizado o terceiro N, que lançou as bases da nova UNE, né, que surgia e era proibida, era uma entidade proibida pelo governo. Então, o que aconteceu?
eu me envolvi muito com a política estudantil. E isso tem um aspecto positivo, que eu acho que toda a minha formação na área de ciências humanas, ela começa aí, né? Então, e a gente, de certa forma, nós somos, por força da nossa profissão, nós temos um caráter híbrido, né? Quer dizer, de formação. Nós temos uma formação na área, né? Em química, por exemplo, e temos e nós mexemos com muitos assuntos que são das ciências humanas. Então, você ter tido essa formação de ciências humanas já na época da minha universidade foi importante. E aí o que aconteceu? Eu estava muito envolvido com a política lá e não dava conta do curso de direito, e o curso sofria também dessa questão que eu não via muito sentido no curso, porque eu não via coisas novas acontecendo. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer vestibular para comunicação social. E fiz vestibular para comunicação social, passei em comunicação, fui para a FAFISH, né, para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que ficava na Rua Carangola, onde eu tinha estudado no Colégio de Aplicação, né? Então, mas fiquei um ano por lá, mas aí eu acabei voltando para a Química, porque nesse período eu comecei a namorar a minha atual esposa, né? Então eu já tenho, esse ano eu vou fazer 45 anos de casado, que é uma coisa rara hoje em dia, né? Alguém ficar casado tanto tempo. Mas eu acho isso muito positivo, né? E a minha esposa, ela tinha uma visão, não, você tem que, esse curso de comunicação aí não vai dar, volta para a Química e forma, e aí eu fiz só isso, né? Eu voltei para a Química, peguei a coisa no pesado, larguei um pouco da política estudantil nessa época, e fui fazer o curso, né? Fui fazer as matérias do curso e me formei, né? Só que nesse inteirinho eu fiz matérias na Faculdade de Educação. E na Faculdade de Educação, eu acho que eu tive um azar ou uma sorte, aí depende, né? De só ter professores muito bons. Então, eu fui aluno, por exemplo, do Miguel Arroio. O Miguel Arroio dá uma disciplina para a gente, né? E as aulas do Miguel eram sensacionais. Então, o conjunto de professores que eu tive na Faculdade de Educação foi um conjunto excepcional. Aí, com isso, eu falei, gente, eu estou achando essa Faculdade de Educação aqui mais interessante do que a Química, porque na Química... Então, foi nessa conjuntura que eu me formei, quer dizer, eu me formei já tendo uma certa base em ciências humanas, que foi fruto dessa formação política, mas e com a paixão pela química um pouco balançada por as coisas que aconteceram, e acabei me identificando muito com a Faculdade de Educação. Aí fui para a Faculdade de Educação e fiz as matérias lá e tal, me formei, e eu me formei em 80, né? Em 79 eu formei na licenciatura, e em 80 eu formei no bacharelado. Então, eu tinha entrado na faculdade em 74, então eu demorei, né? Eu demorei um pouco, porque aí nesse inteirinho eu fui a FAFISH, voltei da FAFISH, assim, e também tinha, no começo era muita reprovação, era meio confuso o meu curso no começo. Então, com isso, eu formo, mas já fico meio ligado na Faculdade de Educação. Eu lembro muito bem que aí, em 83, surgiu um concurso, e era um concurso para auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino não precisa de ter nenhum diploma de pós-graduação, é só ter a graduação, né? Peguei e fiz esse concurso. Foi concorrido, mas eu fui aprovado em primeiro lugar. Então, desde 83, que eu entrei na Faculdade de Educação como professor. Antes, eu tinha, em função do curso técnico que eu tinha, né, eu tinha trabalhado em indústria, trabalhei na Magnesita e na Companhia Industrial Belo Horizonte, que é uma fábrica de tecidos. Trabalhei um ano nessa Companhia Industrial Belo Horizonte e 1 ano e meio na Magnesita, que é uma fábrica de material refratários. Trabalhei no laboratório químico, né, um trabalho meio maçante, né, meio repetitivo, mas na fábrica de tecido eu gostava bem, que a gente, na verdade, a gente controlava tudo que tinha de químico na estamparia, a gente controlava. Então,
era um trabalho mais divertido, a gente ia na indústria coletar as coisas, voltava. Então, era mais, tinha mais dinâmica esse trabalho. O trabalho do magnesita foi muito maçante, né? Eu operava um aparelho, um espectrômetro óptico de emissão, e ele, enquanto ele passava os dados, né, para um computador, a gente virava a pastilha, punha a pastilha do outro lado, punha o eletrodo de grafite, punha a distância certa, e enquanto ele estava digitando, você tinha que fazer isso tudo para, na hora que ele acabasse de digitar, você apertava, ele ia de novo. Então, com isso, a gente trabalhava 1 hora com uma curva que você tinha levantado, dos padrões, né? E fazia análise daquele mineral, né? Esse trabalho foi um trabalho muito monótono, muito repetitivo. Então, ele me cansou um pouco, né? Então, de certa forma, quando eu formei, eu falei, aí depois que eu saí da magnesita, porque ficou difícil de eu continuar a fazer o curso, porque o meu curso começou a ter matérias à tarde era o período que eu trabalhava no magnesita de 3 às 11, de 3 da tarde às 11 da noite. Então, com isso, eu acho que também essa identificação da química, eu logo antes de formar, eu procurei escolas para dar aula, comecei a dar aula. E aí era bem mais interessante do que esses empregos da química, né? Sem dúvida. Então, eu gostei da profissão de professor, né? E comecei como professor de ensino médio. Então, em 83, teve essa chance do concurso na Faculdade de Educação, eu prestei o concurso, passei, foi aprovado, e comecei a dar aula na Faculdade de Educação. É claro que melhorou muito a minha condição, né? Porque eu dava aulas, eu dei aulas numa faculdade também, aqui em Belo Horizonte, e em duas escolas, né? Em dois colégios. Um era era um colégio estadual e o outro era um colégio particular. Então, eu tinha uma quantidade de aulas enorme, né? Aí, quando eu fui para a faculdade, eu tinha só 8 aulas por semana, era uma maravilha, né? Então, isso aí foi um ganho, né? E aí foi que eu estou na Faculdade de Educação. Como não posso ficar aqui como auxiliar de ensino, eu tenho que fazer a pós-graduação para progredir. Aí eu peguei e me matriculei na pós-graduação da própria faculdade, né? Da Faculdade de Educação. Foi onde eu fiz o meu mestrado. Esse mestrado começou, eu estava, nessa época, assim, um pouco perdido em termos do que eu iria fazer, né? Porque eu já tinha tido muita experiência, mas eu estava com uma experiência boa com organização de grupos em comunidade de Belo Horizonte, favelas, né? Em que esses grupos, eles normalmente o pessoal interessava por aprender um instrumento, tocar um instrumento, e a música também é algo que faz parte da minha vida desde cedo, né? Então, eu participei dessas coisas. Então, quando eu fiz o meu projeto de tese, não tinha nada a ver com a química, tinha a ver com essa loucura que eu estava fazendo, né? De esses grupos. Quer dizer, falar loucura é um pouco até carinhoso, né? Mas é um pouco loucura mesmo, porque eu não estava exercendo minha profissão de químico, né? E aí, mas acabou que no final eu decidi, fiz a minha tese em cima da teoria atômica e da ligação química nos livros didáticos, desde o livro mais antigo que eu encontrei foi 1800 aí é difícil, 1800, no começo dos 1800, era um livro que foi publicado no Brasil e tal, e esses livros eu consegui na Biblioteca Nacional ou nos sebos do Rio de Janeiro, né? E na Biblioteca Mário de Andrade, de São Paulo. Então, assim, minha pesquisa ela envolveu muita coisa, e eu andava praticamente sozinho nessas pesquisas, porque eu não tinha orientação apropriada, né? Eu não tinha um orientador que fosse um químico lá na Faculdade de Educação. O Miguel Arroio era o meu orientador, você vê, o Miguel Arroio está longe da química, né? Então, com isso, eu trabalhei muito, gostei muito de fazer esse trabalho
da dissertação de mestrado, e foi um pouco influenciado pelo trabalho também que a Roseli tinha feito, né? A Roseli fez um trabalho sobre livros didáticos, né? no seu mestrado, se não me engano, tinha uma influência um pouco, mas eu já entrava nesses assuntos que tem a ver com a química moderna, modelo atômico, ligação química e assim por diante. Então, acabou que eu defendi minha dissertação em 1988, foi isso, 88. Eu defendi essa dissertação e foi com... quer dizer, tive muitas críticas da banca, porque é um trabalho que não estava muito bem ajeitado. Mas eu, de certa forma, foi importante fazer o mestrado, porque aí eu decidi, né? Eu vou agora imediatamente fazer um doutorado. Então, era final isso era final de 88. Aí, em 89, eu passei o ano procurando um pouco esse doutorado, onde eu iria fazer o doutorado. A maioria das pessoas... eu tenho uma característica um pouco assim, às vezes eu quero buscar alguma coisa diferente, né? Então, a maioria das pessoas faziam na época na Unicamp, com a Roseli ou com outras pessoas da Unicamp, mas eu acabei que eu fui para a USP. Aí, na USP não tinha nenhum químico, né, que pudesse me orientar, mas tinha a Ana Maria Pessoa de Carvalho, que é física, né, uma excelente pessoa, né? Pessoa que eu guardei no fundo do meu coração. E aí eu entrei para esse grupo, né? Então, comecei a fazer a pós-graduação de verdade, porque o mestrado adiantava pouco, né? O mestrado adianta pouco para a gente. Não lhe dá direito a você constituir programas de pesquisa, né? Porque essa questão dos programas de pesquisa que são uma coisa importante, né, na nossa carreira, porque quando você constitui um programa de pesquisa, você tem que exercer esse programa de pesquisa junto aos seus alunos, né? Então, você vai e faz a seleção, inclusive, visando isso. Então, foi nessa época que eu comecei a fazer doutorado, e em São Paulo foi muito interessante. Primeiro, o seguinte, eu ia para a USP, normalmente na terça-feira à noite. Eu logo aprendi que o Impala era melhor que o Cometa para ir para a USP. Eu ia de ônibus, né? Esse trajeto de ônibus levava era duro, a estrada não tinha sido duplicada ainda, era estrada simples, né? E o motorista do Impala era um motorista para o leito, então dirigia com muito mais leveza, né? E eu descobri isso e passei só de Impala, né? Então, com aquela leveza. Eu ia na terça, ficava lá num apartamento do CRUSP, que é o serviço de residência, era um apartamento temporário. Então, esse apartamento, o apartamento do CRUSP, são apartamentos para 3 pessoas. Mas, nesse apartamento, tinha umas 10 pessoas ou 11, porque eu ficava de quarta-feira, não, de terça, eu ia na segunda noite. Ficava de terça até sexta de manhã eu saía, porque na sexta de manhã já chegava um outro rapaz que ia ocupar minha vaga e ia ficar lá até a outra segunda, né? Então, eu estava nesse... Aí eu chegava, ia lá, tomava um banho e ia para as aulas, então... e nessa época esse doutorado foi um máximo de proveito. Eu tive aulas com pessoas excelentes, além de ter aprendido a manejar um grupo de pesquisa, que foi o que eu aprendi com a Ana Maria, Pessoa de Carvalho, né? Quer dizer, ela tinha esse grupo, a gente reunia toda sexta, e isso... E tinha um valor enorme esse grupo. E nós tínhamos, além desse grupo, nós tínhamos um subgrupo, que era... Porque nessa época, a Ana Maria ela tinha uma reflexão profunda em Piaget, tanto que eu fui fazer uma disciplina de Piaget na psicologia, com Lino de Macedo e Yves Delataille, né, que foi quem me deu essa disciplina. Mas, ao mesmo tempo, eu exerci meu interesse pessoal. Então, eu fiz disciplina com Alan Dibus, que é um historiador da química, né, muito famoso. Ele esteve aqui, deu um curso, eu fiz esse curso com ele. Eu fiz o curso com Michel Paty, que dava aula
de vez em quando na física, sobre filosofia da mecânica quântica. Eu fiz um curso com Newton da Costa, que era lógica da mecânica quântica. Então, eu fiz uns cursos bem interessantes. Então, isso aí, quer dizer, eu acho que o doutorado abriu muito a minha cabeça, né? Ao mesmo tempo, em Belo Horizonte, depois que eu entrei na Faculdade de Educação, eu comecei a mexer com um grupo de formação continuada, um grupo de professores. Deixa eu lembrar dos nomes aqui, porque é bom a gente sempre dizer os nomes, né? Porque os nomes são importantes. Então, esse grupo aqui, para lembrar dele, isso foi no final da década de 80, né? Que começou esse grupo. Então, era nessa época que eu estava para fazer o doutorado, né? Eu tinha concluído a dissertação de mestrado em 88. Então, esse grupo é instituído por alguns professores, dos quais eu me recordo, né? Ademilde Dias Alves, José Neumann Martins, Luiz Adolfo Canguçu Gomes, Marida Alves do Reis, Neide Rodrigues Etelvino, Penha Souza Silva, Penha até hoje é meu colega lá na faculdade, né? E Thales Fernando de Mello. Então, esse grupo a gente começou, e esse grupo logo colocou uma demanda para a gente, que era a demanda... vocês estão falando um tanto de coisa aí que está muito bonito no discurso, mas na prática, como é que isso funciona? Então, eles começaram a demandar materiais que a gente produzisse, que eles levariam para aplicar esses materiais. Então, foi aí que começou um processo de produção de material didático que me acompanhou durante muito tempo. Então, eu comecei com esse grupo, aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu tive que abandonar esse grupo, eu não tinha mais condições, porque o doutorado exigia uma dedicação e acho que o doutorado, até hoje eu tenho essa imagem, é um momento em que você pode aprofundar num trabalho teórico, num trabalho de estudo, muito, durante 4 anos, é um tempo muito grande. Então, eu acho que depois, nunca mais eu tive esse tempo, né, de estudar, como eu tinha no doutorado. Então, de certa forma, quer dizer, o doutorado, eu me vali muito dele. E no doutorado que eu comecei, na época, o que estava em voga era mudança conceitual, né? Mudança conceitual no estilo do PSHG, né? O Porner, Strike, Herzog, Hilson, né? Que é aquele artigo famoso, né? Da mudança conceitual de 1982. E então esse artigo que eu li, mas logo eu comecei a perceber que não... eu estava ainda com... nesse período do doutorado, eu comecei a investigar algumas turmas de ensino fundamental, da 8ª série do ensino fundamental, na época, né? A 8ª série, hoje é o 9º ano, né? E da 5ª série do ensino fundamental, no colégio... o Centro Pedagógico, que era o colégio em que eu tinha estudado, era o ex-colégio de aplicação, né? O Centro Pedagógico. Então, eu comecei a olhar lá para ver essas questões. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha interesse de fazer um sanduíche, porque eu achava que, primeiro, assim, o sanduíche iria me dar... quer dizer, ia me dar uma vivência muito mais ampla da universidade, porque iria me colocar em contato com outras universidades, né? Ao mesmo tempo, eu tinha um problema prático também que eu sofria, que eram essas idas a São Paulo toda semana, você vai cansando, né? Aí eu falava, não, um sanduíche também vai me dar um descanso disso aí, né? Eu acabei que eu selecionei alguns professores na Inglaterra, escrevi para eles e recebi resposta da Rosalind Driver, foi com quem eu fiz esse sanduíche, né? E do John Gilbert. Acabei que o John Gilbert não ele também deu uma resposta positiva, mas eu escrevi para ele dizendo que não tinha mais interesse. E aí, com isso, então, no meio do meu doutorado, eu vou para a Inglaterra. E aí eu vou para a Inglaterra. Em 1992, em setembro de 92, eu chego na Inglaterra. Nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha posto meus pés para fora do Brasil.
fiquei maravilhado, né? Quando eu cheguei na Inglaterra, primeiro, o próprio pouso do avião, aqueles campos verdejantes, esquadrinhados com uns muros de pedra antigos, né? Muito bonito. E aí, o trajeto até do aeroporto para a cidade também, muito bonito. E aí eu achei tudo muito interessante. E quando eu fui, aí as 2 primeiras semanas eu cuidei de onde que eu vou morar, onde que eu vou ficar e tal. E na terceira semana eu me apresentei a Rosalind Driver. Eu suava igual um condenado de nervoso, né? Mais nervoso. Meu inglês era sofrível, nossa Senhora. Então, assim, essas coisas todas a gente tem que falar, porque essas coisas elas impactam, né? Porque eu sofri muito com essa coisa do inglês, mas eu tinha que superar, né? Eu tinha que Então eu cheguei lá, aí no dia que eu fui apresentar a Rosalind Driver, eu falei lá com ela, ela saiu, vem cá, saiu uma disparada, eu tive quase que correr atrás, né, para poder alcançá-la. Aí ela foi para o outro prédio, porque ela estava no prédio, ela ficava no prédio da Faculdade de Educação, que era um prédio antigo e tal, era um gabinete amplo e tal. Mas o prédio em que ficava o CLIS, que era o grupo dela, né, o Children Learns in Science, era um outro prédio, aí nós fomos para lá. E aí ela já me apresentou todo mundo, me deu uma chave, falou: essa chave abre todas as portas aqui da universidade e tal, e você vai ficar aqui nesse gabinete junto com a Liz, que era uma estudante americana. Então, foi aí, né? Foi aí que começou a minha carreira, quer dizer, internacional, né? Porque, de certa forma, eu acho que a minha estadia em Leeds marcou muito essa questão da minha carreira internacional. Por quê? Porque, de certa forma, a partir de Leeds, eu comecei Primeiro, vamos contar mais um pouquinho, né? Eu cheguei em Leeds, eu estava lá há um tempo já, né? E aí eles marcaram um seminário meu para... era fevereiro. Eu cheguei em setembro. Então, eu fiquei de setembro a fevereiro e aí eu tive uma surpresa, porque aí vamos entrar um pouco nos assuntos, né, que interessam, né, porque o grupo de Leeds era famoso por ter sido um grupo que teve um papel de vanguarda nessa questão das concepções alternativas, né, e tal. E aí a Ross Driver, ela tem um paper com Jack Easley, né, que é um paper que é seminal nessa área, né, que fala que discute as concepções alternativas e discute também teoria piagetiana e tira algumas conclusões. E aí, então, eu estava nessa expectativa, mas ao mesmo tempo eu já tinha qualificado aqui no Brasil. Então, eu já tinha armado aquilo que esse programa de pesquisa que depois veio se consolidar, que era também perfis conceituais, né? E aí aconteceu nesse dia, né? Lá que eu tinha seminário, né? E aí, o seminário, quando eu dei o seminário, eu já percebi que os olhinhos da Rod brilhavam no seminário. Ela gostou do seminário, né? Ela gostou do seminário e, no outro dia, ela me convidou para eu participar de uma reunião que iria acontecer com um grupo que eles estavam projetando uma publicação do grupo de Leeds para... E isso foi uma grande surpresa para mim, porque eu entrei nesse paper de Leeds, que é um paper muito, muito citado, né? Então, ele tem, no Google Scholar, tem mais de 4.000 citações lá. E eu entrei meio por acaso, quer dizer, eu nem sabia muito bem, né? Agora, aí... E tinha uma coisa acontecendo interessante no grupo de Leeds, que era esse movimento, porque eles estavam... Logo que eu cheguei, eles me deram para ler Common Knowledge, do Edward Mercer, que é um livro, né, que fala dessa questão da sala de aula e como que a sala de aula tem uma... sempre, o Edward Mercer é mais otimista, eles veem saída para a sala de aula, né? O Talking Science, do Lemke, que é um outro livro que a gente lê, esse é pessimista, esse não vê saída nenhuma para a sala de aula não tem saída,
a construção de um discurso de autoridade e tal. Deconstruction Zones, Neil Griffin Cole, também era um livro, esse também é mais otimista, né? E alguns textos do livro de Tato Wirth, que chama Culture, Communication and Cognition. Então, eles estavam... E isso foi uma certa surpresa, porque o grupo de líderes ele estava migrando de uma posição construtivista individual, né, para um sócio-construtivismo. Eles perceberam... Então, eu cheguei lá, eles estavam nesse movimento, né, de sair um pouco. Então, eu acho que coincidiu a minha ida com esse movimento que o grupo estava fazendo. E isso foi muito positivo, porque eu também estava no movimento, né? Então, você vê que essas coisas todas tinha uma repercussão no que você ensina, mas tinha repercussão também no discurso da sala de aula. Então, todos esses textos aqui, um Common Knowledge, aborda muito o discurso, Talking Science também. Então, esses foram autores que povoaram essa minha época lá em Leeds, né? E de certa forma, uma característica importante é que eles me chamaram. Aí eu dei a contribuição para esse paper, né? Esse paper saiu, e esse paper, depois eu traduzi ele para publicar ele aqui em Química Nova na Escola, né? Construindo conhecimento científico em sala de aula, que saiu aqui, né? Esse foi um paper que me deu, assim, quer dizer, que abriu, carimbou meu passaporte, vamos dizer, né? Dizendo assim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava em Leeds, eu produzi um segundo paper, que foi esse da Conceptual Change or Conceptual Profile Change, que saiu no Science and Education, né? E esse paper era as ideias básicas do perfil conceitual, né? E que vai, de certa forma, esse paper, quando ele foi, ele tinha duas partes, uma parte empírica e uma parte teórica. O revisor sugeriu eu publicar essa parte empírica em artigos separados. Eu acabei que eu segui essa instrução do revisor, publiquei só o artigo teórico, né? E depois, em 88, eu publiquei um outro artigo que trazia essa parte empírica, que eu publiquei no International Journal of Science Education, que como é que chama, gente? Depois eu lembro, depois eu acho aqui. Então, e a ideia de perfil conceitual, como é que ela tinha avançado? Quando eu cheguei em São Paulo, eu estava publicando um artigo que se chamava Pressupostos Epistemológicos para uma Metodologia de Ensino de Química, Perfil Epistemológico e Mudança Conceitual. Saiu na Química Nova de 1992, né? Então, nesse artigo, eu começo a esboçar essas ideias de que, primeiro, quer dizer, a questão do contexto é uma questão muito importante na educação em ciências e que o perfil conceitual é a ideia de que a pessoa pode ter inúmeros conceitos ligados ao mesmo conceito, por exemplo, calor. Você tem inúmeras noções de calor e que você usa essas noções conforme o contexto. Então, se é um contexto que é científico, se você tem esse conceito científico, você vai usar. E se é um contexto cotidiano, você vai usar o cotidiano, né? Então, é aquela questão. Se você pega o conceito de calor, por exemplo, o conceito de calor tem uma enorme quantidade de coisas cotidianas ligadas a ele, né? Então, então você fala, normalmente você usa isso aí, se chegar numa loja, você vai pedir, me dá um casaco de lã bem quente, né? Mas você sabe que o casaco de lã não é quente, né? Você sabe que o casaco de lã é feito de um material que funciona como um bom isolante térmico, né? Que impede seu corpo de trocar calor com o ambiente. Então,
Mas se você falar desse jeito para o vendedor da loja, ele vai falar, esse cara é maluco, né? O que ele está querendo, né? Então, você tem que falar que você quer um casaco bem quente. Né? Então, quer dizer, em cada setor que você está, surge um contexto que esse contexto ele faz emergir aquele modo de significação. Né? Então, a ideia do perfil conceitual basicamente é essa. Né? Mas, e logo, quer dizer, eu comecei com um perfil epistemológico Bachelard, mas logo eu vi que não daria para continuar com o perfil epistemológico, porque tinha algumas características. Né? Então, a primeira coisa é que o perfil conceitual ele trata de zonas num perfil, né, que podem ser epistemologicamente, ontologicamente e axiologicamente diferentes de um, né, em cada zona de um perfil pode ter essas diferenças. Então, você vê que aí já tem uma diferença marcante. Né? O segundo é que a determinação das zonas do perfil conceitual. Em vez da gente basear... O Bachelard fez uma análise histórica das diferentes filosofias, em filosofia do não, para bolar esses diferentes conceitos que ele associa ao conceito de massa. Né? Então, mas eu logo, e isso foi Leeds que colocou isso na minha cabeça, né? Que a gente devia usar um princípio metodológico que é a máxima vygotsiana, que não é possível determinar um quadro completo da gênese de uma função mental superior, e conceituação é uma função mental superior, né, para o Vygotsky. Não é possível determinar um quadro completo dessa gênese, a não ser que tenhamos condições de estudar em diferentes domínios genéticos. Então, você tem que estudar a coisa na sua história sociocultural, no domínio ontogenético, esses estudos que falam sobre concepções de estudantes e como que o estudante aprende e tal, e também num terceiro domínio, que é o microgenético, que são situações que a gente bola e que a gente coloca os alunos para fazer alguma situação, e nessas situações discutem, e aí você tem uma gênese de alguma ideia, né, nessas discussões. Então, nós começamos a deslocar um pouco esse programa. Ele saiu dessa esfera do Bachelard e começou a se tornar mais um programa sócio-histórico-cultural, né? Que, com um forte viés nessa questão. E o terceiro elemento ainda, né, de diferenciação entre os perfis e perfis epistemológicos, diz respeito à questão de como tratamos a questão de aprendizagem de conceitos. Quer dizer, o Bachelard não estava preocupado com o aprendizado dos conceitos, estava preocupado com a análise filosófica dos conceitos. Mas a gente tem que preocupar. Então, a gente, nesse cenário que a gente bolou para a aprendizagem, que a aprendizagem devia ser entendida em termos de dois processos interligados. Um é o enriquecimento dos perfis conceituais, que se dá pela aquisição de novas zonas, né? E o outro é a tomada de consciência da multiplicidade de modos de pensar e constitui um perfil dos contextos nos quais esses modos de pensar podem ser aplicados, né? E então, quer dizer, você tinha duas etapas da aprendizagem. A aprendizagem, então, a gente falava nela explicitamente porque a gente estava interessado num modelo que levasse à aprendizagem conceitual pelos alunos. Então, quer dizer, foi nessa ida em Leeds aí, quer dizer, eu garanto esse meu passaporte internacional, porque eu publico com um grupo e publico um outro artigo individual. Então, quando eu retorno ao Brasil, eu retorno e defendo a tese, né? Defendo a tese. A minha tese foi bem avaliada, tirou a 10 com louvor lá na USP, né? Porque e a banca também foi muito significativa, né? Que era além da Ana Maria Pessoa de Carvalho, a Roseli Schnetter estava nela, a Lila Vates, da Povich Romanelli, o Oriosvaldo Pires já deu. Então,
era essa a banca. Então, eu acho que... não, ainda tinha o Yves Delataille. O Yves Delataille era da psicologia, né? Que eu tinha feito curso com ele e tal. Então, quer dizer, com isso, quando eu volto para as minhas atividades, né, quando eu retorno, primeiro é o seguinte, de repente eu me descubro meio sendo chamado para ir em outros continentes, até a Europa, né, eu fui chamado para ir na Espanha, fui chamado para ir na França, fui chamado para ir também na Holanda. Então, quer dizer, essas coisas me surpreenderam um pouco e, ao mesmo tempo, eu tinha que retomar meu trabalho aqui. Então, eu retomo esse meu trabalho aqui justamente com essa questão da formação continuada, né? Então, nessa época ainda tinha... Deixa eu ver, isso foi quando? Acho que foi 1996. Em 1996, nós bolamos, foi o último projeto que a gente fez no SPEC, né? O SPEC era o subprograma para a educação da ciência, que teve uma influência muito grande no surgimento da nossa área, né? O SPEC foi uma das coisas fundamentais para o surgimento dessa área, porque ele financiou muita gente para fazer esse curso de doutorado, financiou muita gente no exterior, inclusive, para fazer o curso de doutorado, e então ele possibilitou a emergência desses grupos que logo se transformaram em curso de pós-graduação, né? Então ele criou a massa crítica para pós-graduação, ao mesmo tempo que essa massa crítica surgia no bojo de projetos, quer dizer, eram projetos da educação. Então, essa época do SPEC, a gente vivia nas nuvens, né? Porque a gente tinha dinheiro para fazer os projetos e eram todos assim meio começando, né, na época. Então, eu acho que aí nós fizemos um projeto, eu não lembro bem os valores, mas acho que foi um valor bem significativo, para fazer um grupo de formação continuada, que era um grupo que deveria funcionar por 2 anos. O professor entrava nesse grupo. Primeiro, o processo de seleção que nós fizemos dos professores que iriam dar aula eram todos professores, quer dizer, professores de escola, né, de educação básica. Nós selecionamos os professores, deixa eu ver se eu recupero eles aqui. Esse negócio dos nomes é difícil, mas nós selecionamos os professores e eles começaram, então, essas turmas tinham duração de 2 anos. E o que a turma fazia? Aí esse processo de produção de material didático intensificou, porque a gente já tinha um material que a gente já tinha produzido, começamos a produzir mais. E aí a Andréa estava nesse grupo, ela começou a produzir também conosco esse material, né? A Lila, ela já tinha um material que ela tinha produzido lá com a Rosária, lá no Colégio Técnico, mas ela deu palpite em algumas coisas, tanto que os primeiros edições do nosso livro tem essa colaboração da Lila Vatti. E aí, o que acontece? Com isso, esse grupo aí que surgiu o grupo Foco, né? Foco de formação continuada, mas o Foco também tinha o duplo sentido, né? De uma coisa focada, porque o grupo Foco foi muito importante na universidade. Primeiro, ele começou com esse curso, que era um curso de 2 anos, formação de professores, tinha a turma de 20 alunos, tinha 2 turmas, e aí ele foi muito bem sucedido. E logo depois, quando acabou esse programa, nós fizemos um outro projeto e financiamos na Vita, na Fundação Vita, que era também financiava nessa época, né, esse projeto. E continuamos com essas turmas. Então, esse trabalho foi um trabalho fundamental para expandir a nossa base aqui, né? Porque a gente começou a produzir material didático. Finalmente, nós tínhamos 2 apostilas, que eram material didático. Era a apostila 1 e a apostila 2, que eram tudo feito por nós mesmos, com as nossas capacidades, e a gente vendia isso aí nos encontros, né? Então, esse material ele foi sendo fabricado dessa maneira, até que um dia, acho que
no final da década de 90, ou no começo dos anos 2000, um pessoal da Scipione nos procura. Eles queriam que a gente produzisse um livro didático justamente com as características que a gente vinha produzindo. Então, aí foi sopa no mel, né? Porque, quer dizer, você produzir um livro... Porque a questão da produção de livro didático no Brasil é que a gente sempre ouvia, na hora que você for produzir um livro, você vai ver, os caras mudam tudo e tal, mas não aconteceu isso, porque a Scipione, a gente fez um contrato que a gente aceitou muitas das sugestões dele, porque as sugestões tornavam a coisa um pouco mais abrangente, né, mais ampla, mas nós seguimos o que a gente tinha em mente, que era um novo formato para o ensino. Né? O ensino era visto agora como algo que o estudante tinha que se envolver ativamente nesse ensino, ele tinha que aprender não só os conteúdos da química, mas os próprios processos, a fabricação da ciência também. Como é que a ciência é produzida? Ela investiga. O que é essa investigação? Então, como são feitos os experimentos? E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma série de experimentos que eram ligados à questão da concepção alternativa. A gente tinha experimentos que, pela consulta à literatura das concepções alternativas, você podia prever o que aconteceria quando um aluno fizesse um experimento. Então, esse livro tem atividades que o aluno faz, ele responde, aí ele vai ter um texto a seguir, que todas as respostas que ele deu, que ele não deu, estão lá no texto, entendeu? Quer dizer, então, a gente vai dialogando com o que o aluno produz, né? Porque essas respostas, como elas são previsíveis, a gente acerta na maioria das vezes, né? Então, esse livro acabou que ele saiu, acho que em 2003, pela Scipione, né? E esse livro eu acho que é um dos produtos mais fundamentais, porque esse livro, primeiro, ele tem uma questão importante, que ele, de certa forma, ele... desculpa, eu perdi um pouquinho, mas eu vou retomar. Esse é um livro que tem uma capa laranja, assim? Eu não estou com ele aqui, eu trouxe só 3 livros que eu vou mostrar depois. Nós trabalhamos bastante com ele. Mas ele foi lançado inicialmente volume único, né? E depois esse mesmo livro não foi um que se transformou em 3 volumes, posteriormente para o edital do Programa Nacional do Livro Didático, mas aí foi bem depois, né? A primeira vez que nós concorremos, nós entramos em todos os PNLDs, né? O primeiro esse livro foi lançado em 2000, acho que 2000 e pouco, 2000 mesmo, né? Mais ou menos por aí. Em 2006 teve o primeiro PNLD do ensino médico, e nós já concorremos, ainda era o volume único. Aí o PNLD seguinte mudaram para 3 volumes. E aí nós tivemos que fazer... O que a gente fez? A gente expandiu um pouco o livro e fez 2 volumes a partir desse único, né? E construímos um terceiro livro, que era o volume, o terceiro, que, por sinal, ficou muito interessante, que o terceiro livro é todo contextualizado, é todo em termos de coisas que as pessoas têm no seu dia a dia, né? Então, fala da água, análise de água, fala dos alimentos, fala de drogas, fala uma série de coisas nesse sentido. Então, eu acho assim que esse livro foi... eu acho que ele é uma a grande contribuição que a gente dá para o ensino. Eu estava falando do ensino, né? Então, o ensino ele tem que ser ativo, o aluno participa ativamente e o aluno fala, né? E nessa fala aí que envolve uma questão que nós vamos, que eu vou trabalhar muito, que vai surgir, que é um outro livro. Então, deixa eu só mostrar. Isso aqui é da minha tese de doutorado, Linguagem de Formação de Conceitos de Ensino e Ciência, que foi publicado pela FMG em 2000. É a minha tese de doutorado, mas já tem mudanças, porque eu incorporei toda a questão do Bakhtin na análise do discurso aqui, da sala de aula, que não tinha no mestrado. O mestrado era só baseado em Vygotsky e tal.
e aqui tem muito Bakhtin. Eu já estava nessa onda, porque em 2000, o livro, a tese foi concluída em 94, o livro saiu em 2000, então, quando eles me pediram o livro em 99, eu fiz as adaptações, porque eu já tinha desenvolvido outras coisas, né? E aí surge uma oportunidade que, quando eu... Só um parênteses. Em 1998, eu saí para um pós-doutorado nos Estados Unidos. E aí já foi com James Wirth, que é um psicólogo, né, cultural. O James Wirth nessa área, né, de psicologia sociocultural, é uma pessoa bem conhecida, dessa linha mesmo, né, do Vygotsky, Bakhtin e tal. Então, foi muito interessante, porque bem diferente, né? Porque a primeira vez que você sai, você fica um ano fora, você como se diz, é uma coisa muito grande, são muitas coisas que acontecem. Na segunda vez, você já vai com mais calma, né? Já não é tanta novidade assim. E o Wirth era uma pessoa muito fina, porque ele, quando eu fui ali, eu tive que fazer tudo, alugar apartamento, chegar lá e me virar, né? Em 2 semanas eu consegui me estabelecer. Cheguei nos Estados Unidos já com a minha família, porque já tinha um apartamento alugado e o Wirth já tinha mobiliado ele com uns imóveis velhos que eu tinha arrumado na universidade, de gente lá. Então o Wirth era um cara muito... um cara, né, muito despachado e que recebe muito bem as pessoas, né? Então você se sentia muito à vontade, né, nessa questão. E o Wirth lá, eu fiz um curso com o próprio Wirth, que ele dava na pós-graduação, sobre Bakhtin e Vygotsky, ele dava um curso sobre esses 2 autores. Então, foi quando eu tive a oportunidade de aprofundar mais. E assim que acabou o meu ano nos Estados Unidos, eu fui para um seminário em York, que foi um seminário que foi... a Rosalind Drive tinha falecido em 97, né? Ela faleceu em 97, no final de 97, de câncer de mama, né? Eu encontrei com ela uma vez na Ezera de Roma, acho que foi a primeira Ezera, né? Ou a segunda, não sei. Porque a primeira Ezera mesmo, que não foi uma Ezera, né? Que fundou a Ezera, foi em Leeds, que eu participei também, né? Então, mas a Ezera nós estamos falando aqui, mas Education, European Science Educational Research. Então, é a Associação Europeia de Pesquisa em Educação e Ciências. Então, de certa forma, com essa coisa do Bakhtin e tal, eu fui para York, eu e o Phil resolvemos fazer o Phil é o Phil Scott, né, que era o meu colega de Leeds, e nós construímos a nossa relação de amizade e de cooperação na época em que eu estava em Leeds, né? Nessa época eu fui para Leeds e fiquei lá. Aí nós projetamos várias coisas para depois. Então, a primeira coisa que aconteceu depois, a primeira foi a conferência que fundou a Ezera, que foi em 1995. Eles me convidaram, era uma conferência que era só para europeu mesmo, aí tinha poucas pessoas que eles tinham convidado, aí eles me convidaram porque, de certa forma, estava muito quente o meu período lá, isso tinha acabado em 93, era 95, e aí quando eu retorno do meu pós-doutorado, eu passo em York, né, e nós vamos fazer essa homenagem a Rosalind Drive. E o Phil Scott, então, que era... O Phil Scott, na época que eu cheguei em Leeds, ele era um pesquisador contratado pela equipe da Rosalind Drive. Depois que eu saí de lá, ele se tornou professor, né? Tornou professor em Leeds. Então, ele já estava com a situação estabelecida. E aí nós resolvemos, então, nós vamos fazer um artigo com análise do discurso para esse livro em homenagem a Rose Drive, né? É o livro que sai. Então, aí sai esse primeiro artigo que vai, de certa forma,
vai ser um embrião desse artigo do livro que nós vamos fazer, né? O livro Mini Make. Então, aí a gente faz esse seminário em homenagem a Ross Driver. Eu conheci várias pessoas que estavam lá, né? Então, eu já conhecia alguns, né? Mas todo mundo que cooperou com a Ross Drive, né? Tinha o Galen Erickson, Jonathan Osborne, Rick Dushel, André Bergeon, que é da França, né? Que depois eu vou para lá para a França, né? Então, era um seminário, nós ficamos 3 dias em York e discutindo todos os capítulos, né? E então nós fizemos essa primeira versão aí, né? E aí nós lá mesmo em York nós combinamos nós vamos fazer um livro. Então vamos fazer um livro que seria o Mini Making Secondary Science Classroom. E esse livro, basicamente, a ideia era nós dois tínhamos muito trabalho empírico que foi feito para a tese de doutorado, a gente ia aproveitar um pouco desse trabalho empírico, só que ia fazer isso com uma roupagem diferente, né? Então, o que a gente fez foi, desde essa época, 2000, a gente começou a trocar correspondência e escrever já o livro, até que em 2002, fevereiro de 2002, o Phil chega aqui em Belo Horizonte para ficar 2 meses comigo aqui. Aí, nesses 2 meses que a gente construiu esse livro. Nesse livro, ele é importante porque ele mostra uma estrutura analítica, né, que é constituída por 5 aspectos, né? Intenção do professor, o conteúdo, abordagem comunicativa, padrões de interação, intervenções do professor. Então, isso aí, o centro desse livro é a questão da abordagem comunicativa, que a gente baseia no Bakhtin, que ele tem uma coisa que ele fala do discurso internamente persuasivo ou dialógico e do discurso de autoridade, né? Quer dizer, o discurso de autoridade é aquele em que você não pode interferir. Quer dizer, você tem um único ponto de vista, né? No caso do discurso científico, vai ser o ponto de vista das ciências, né? E você tem, então, além desse único ponto de vista, você tem também o ponto de vista o científico. Então, o discurso de autoridade na ciência é quando vem só a voz da ciência, né? E o discurso dialógico é quando aparecem outras concepções juntas e tal. Então, a gente falava que uma das questões básicas é que qualquer discurso em sala de aula, para ser produtivo, para incorporar a visão do aluno, ele deve alternar entre o discurso dialógico e o discurso de autoridade. Então, essa é a base, né, disso aí, né? E a gente cria, então, um quadro que a gente tem 4 abordagens comunicativas, né? Interativo, dialógico, quando o professor interage com a turma e ouve o que eles têm a dizer. Interativo de autoridade, quando o professor interage com as turmas, mas ouve apenas os pontos de vista da ciência, né? Então, ele interage com a turma, mas considera só o ponto de vista da ciência. Não interativo dialógico, que parece uma coisa meio... que o professor recapitula na sua fala pontos de vista que foram apresentados pelos estudantes. Então, ele coloca na sua própria fala, não interage, né? Mas ele coloca o diálogo. E o não interativo de autoridade, que é a exposição, né? Você vai expor um conteúdo. Então, eu acho que esse livro, então, ele está aqui, né? Deixa eu mostrar. Isso. Então, esse livro aí foi... esse eu acho que é o maior sucesso que eu tive na minha carreira, né? Que esse livro é muito citado. Então, assim, ele alavancou um pouco essa carreira, né? Eu recebi um prêmio lá na Suécia,
a Universidade de Estocolmo, o departamento lá me deu um prêmio por causa desse livro. Então, assim, é um livro que tem, e até hoje ele é citado, então ele tem muitas citações, né? No Google Scholar, que é uma coisa meio bagunçada, mas que para a gente... Porque livro é uma coisa que você não tem muita... você não tem... na Web of Science é difícil achar. Eu achei outro dia, tinha 600 e poucas citações desse livro. Mas no Google Scholar tem mais de 2.100 citações. Não é muita citação, né? Então... E aí, o que aconteceu? Leeds, ao mesmo tempo, abriu a porta para que eu pudesse mandar os meus estudantes para fazer um doutorado dentro de uma área de interesse e, quer dizer, de certa forma, controlando um pouco, porque na educação tem muitas essas coisas. O estudante entra, decide o que ele vai fazer, decide o que... onde que ele vai fazer doutorado, sanduíche, ele entra, mas eu gosto sempre, eu sempre mantive nesse programa de doutorado, principalmente a ideia de um grupo de pesquisa. Então, um aluno que entra, ele entra já para o grupo de pesquisa, então ele já tem alguma afinidade com o que está sendo feito no grupo de pesquisa. E aí eu vou, de certa forma, fazer com que, a partir de 2000, todos os meus estudantes foram para o exterior e fizeram sanduíche no exterior, porque isso é muito válido, né? Então, por exemplo, o saudoso Wilson Pereira dos Santos esteve lá em Leeds, né? O Wilson é um cara que esteve lá em Leeds e fez um sanduíche lá. A Edênia Maria Ribeiro do Amaral também esteve lá em Leeds. O professor Orlando Aguiar também, ele já não foi meu aluno, mas fez um pós-doutorado lá. Então, assim, foi uma coisa importante, porque criou-se esse programa de pesquisa, e esse programa de pesquisa pôde absorver os alunos, né? Então, além disso, quer dizer, em termos de pós-graduação, eu já formei 28 doutores e orientei e co-orientei 2 outros, quer dizer, então são 30 doutores, né? E 19 mestres, é muita gente, né? Eu acho que é uma contribuição significativa. E desses, você vê que a Edênia mexeu com o perfil conceitual, o Francisco Coutinho mexeu com o perfil conceitual, a Aline, que é do Acre, né, mexeu com o perfil conceitual. Então, são 3 que mexeram com o perfil conceitual e outros que mexeram com outros temas que têm a ver com essa questão da análise do discurso, né, em sala de aula. Então, esse programa de pesquisa, ele me deu a oportunidade de fazer uma coisa no ensino que era muito positiva. Por quê? Porque o livro, de certa forma, esse livro Mini-Making, ele oferece uma visão de como que você analisa um processo de ensino, mas, ao mesmo tempo, você tem ali uma visão de o que é um processo de ensino, como que ele pode ocorrer. Então, com base nesse livro, eu fiz um tipo de ensino de uma disciplina que antes era prática de ensino de química, né, que chamava, depois virou estágio supervisionado de química. Eu fiz um programa nesse curso que foi muito positivo, que os alunos gostavam muito, que era o quê? A gente ia para o colégio técnico, eu tinha a turma que era uma turma de 10 alunos, né? Então, 10 alunos, eu estabelecia esse limite de 10 alunos, que era o que eu conseguia entrar numa turma do colégio técnico com alunos, eram 10. Então, eu tinha o máximo, e 10 mais ou menos correspondia. Teve um semestre que eu tive que oferecer 2 turmas, porque deu 18 estudantes, então uma turma ficou com 10 e a outra ficou com 8. Mas aí o que acontecia? A gente assistia algumas aulas, depois a gente ia intervir. Aí, cada semana, eram 4 aulas na semana, 2 alunos interviam nessas aulas. Eles davam aula, e para preparar essas aulas, a gente usava essa ferramenta analítica. Então, a gente fazia a previsão. Aqui nós vamos fazer uma abordagem dialógica, aqui nós vamos vamos usar um tipo de
de intervenção pedagógica e tal. Então, planejava tudo e depois a gente filmava as aulas e depois o aluno ele pegava esse vídeo, ele pegava o plano que tinha sido elaborado, comparava e ele ia fazer uma análise. Então, quando a gente analisava essas aulas, é muito positivo, porque aí o aluno via que ele, não, eu estava achando que eu estava fazendo coisa dialógica, mas toda vez eu estou avaliando os alunos. Então, ele via isso, cara, isso era muito comum, né? Mas aí ele ia avançando. Aí o que acontecia? Fazia a primeira rodada de todo mundo intervindo, a gente ficava umas 2 semanas só analisando esses dados, aí voltava para o segundo turno de intervenção. Nesse segundo turno de intervenção, melhorava demais a prática dos alunos, impressionante. Então, assim, esse é um sistema que eu adotei na graduação e que foi de muito sucesso, porque ele levava o professor a experimentar novas formas de ensinar, porque eu acho que essa questão do estágio supervisionado, eu acho fundamental. O estágio supervisionado nosso tende a ser meio largado, né? Você despacha o aluno lá para uma escola e ele vai fazer uma coisa naquela escola, mas eu acho que tem que ter muito mais controle. Então, o que era o estágio supervisionado? Nessa época, então, nós fizemos... O primeiro é essa coisa do colégio técnico, ele tinha um controle grande, porque eu estava lá o tempo todo e tal, e depois eles iam em dupla de 2 escolas públicas no segundo semestre, que era o estágio 2, né? Eles iam intervir em escolas públicas com um projeto, que era o projeto Água em Foco. Foi um projeto que a gente fez aqui também, que era para analisar a qualidade de águas urbanas de Belo Horizonte. Esse projeto envolvia coisas de química, você analisava a qualidade de água, né? Que você fazia análise de pH, oxigênio dissolvido. Aí era tudo feito quimicamente, né? Mas depois, quando a gente ia para campo analisar, aí eu comprei uns aparelhos que eu fazia as análises mais diretamente, né? Quer dizer, aquele aparelho que faz a análise lá na hora e não tem problema. Então, com isso, esse programa Água em Foco foi um sucesso danado, porque ele discute... Primeiro, ele tem um formato que é interessante, que ele permite que o aluno que seja bom em química e que goste, né? Esse aluno ele tem um papel especial, porque o projeto funcionava na seguinte maneira. No começo, você fazia as coisas químicas, né? Fazia análise de pH, depois você discutia o que você vai fazer para melhorar a qualidade da água da lagoa. Então, se discutia projetos que já ocorreram pelo mundo, discutia a questão do que poderia ser feito com a lagoa, quais as opções que tinha. E no final, depois de todo normalmente essa turma, 10 alunos iam para 5 colégios diferentes, a gente reunia esses alunos dos colégios na Câmara Municipal e apresentava os principais trabalhos que foram feitos, né? E aí a gente discutia com vereadores o que podia ser feito para melhorar a qualidade da água da lagoa. Isso deu dava uma discussão muito grande, os alunos participavam muito e era uma coisa que tinha um valor grande, né? Então, esse projeto também foi um projeto que nasceu dessa... você vê que tem a ver com o livro, né? Porque a forma como estrutura as minhas aulas tem a ver com o livro, mas que lança para a docência, né? Para a formação de professores, um projeto em que você forma um professor que ele vai se enxergar fazendo uma coisa da química aplicada à qualidade de água e que vai discutir muitas coisas. E aí essa questão de discutir muitas coisas, a questão é essa, por exemplo, porque os alunos que gostam de química, eles vão discutir os dados químicos lá. Então, eu dava dados da Copasa, a Copasa é a Companhia de Águas, que tinha dados da Pampulha de muito tempo, né? Aí eles tinham que analisar esses dados, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha alunos que faziam pesquisa de campo com pescadores da lagoa, por exemplo. Então, teve um grupo que entrevistou 70 pescadores da lagoa.
e eles descobriram, inclusive, que tinha pescador que vendia os peixes para consumo nos bairros de periferia, né? Que é uma coisa que o peixe da lagoa não pode nem ser pescado, né? Não poderia nem ser pescado porque a lagoa está poluída. Então, esse programa ele surgia a partir da questão seguinte: o CONAMA estabelece uma legislação para a água em que ele estabelece qual que deve ser a qualidade que a água deve ter em função do seu uso. Então, a Pampulha, você tinha pescador que entrava na lagoa para pescar lá dentro, ficava pela cintura, com água na cintura, então tinha contato primário com a água e comia o peixe da lagoa, né? E isso eram coisas que só uma água de qualidade de nível 2 poderia ter. A água de nível 3, que a lagoa caía, não podia ter essas qualidades. Então, não podia ter nem contato primário, nem comer o peixe, né? Isso, então, gerava uma discussão muito boa, né? Agora, aí que você vê, porque esse projeto ele foi interessante porque ele conseguia envolver a grande maioria dos alunos, e os que envolviam com a química eram vamos supor, numa turma de 40, 10, né? No máximo, né? No máximo 10. Mas aí esses outros que não gostavam de química e tal, eles envolviam com outras questões que tinham significação para o projeto, que traziam, e depois a gente discutia isso como um todo, né? Então, eu acho que esse projeto foi muito legal também. E isso, quer dizer, deu uma estrutura à prática de ensino, né? A prática de ensino começava com essa abordagem nossa, bem controlada no colégio da universidade e ia para as escolas públicas depois. Então, eu acho que isso aí também é uma coisa que eu gostaria de contar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu... Não, eu já falei de muito. Esse projeto da Lagoa, ele era realizado como um projeto apenas com os alunos da graduação, de uma graduação, que seria a licenciatura? Ou tinha mais gente? Não, era só os alunos da licenciatura. Tinha os professores. Os professores que recebiam eram professores que a gente já tinha detectado nesse sistema do FOP, porque eram professores que estavam, quer dizer, que recebiam e ajudavam os alunos a fazerem tudo que eles tinham que fazer, né? Porque não dá para você fazer um projeto desse com um professor que você nunca viu, né? Sim. Então, esse projeto foi muito, muito bom. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu... eu vou falar um pouco assim. Agora, eu falei assim da minha história, do meu passado e de uma série de coisas, né? Agora, eu continuo, né, fazendo alguma coisa, né? Então, eu vou falar um pouco disso. Porque... É isso até que eu ia comentar, quer dizer, todos esses relatos são daqui para trás, mas e daqui para frente, quer dizer, as coisas mais contemporâneas, né? Então, aí o mais contemporâneo, eu continuo nessa área de linguagem, né? Porque só que eu fui a partir de... Deixa eu ver aqui, a partir de quando? Esse negócio de a partir de quando, toda hora que você fala uma partir, vem um branco, né? Não, eu vou deixar para lá. Vamos aproveitar esse tempo para comentar que uma colega nossa aqui da Faculdade de Educação, que é a professora Flávia, que também foi orientada, né, por ti. E ela não trabalhou com perfis conceituais, né, mas ela trabalhou com emoções, análise do discurso e tal. Ela teve um trabalho da Flávia, que foi um trabalho que teve uma repercussão grande, que nós publicamos no International Journal of Science Education, que descreve um pouco a questão da emoção, que ela analisou uma professora que ela tinha duas classes, era a mesma professora, e as duas classes tiveram reações completamente diferentes. Uma classe absorveu bem o que ela queria fazer, e a outra classe resistiu o tempo inteiro. Apesar de ter resistido, no final eles dão um braço a torcer, que eles aprenderam química, né? Apesar dessas resistências todas. Mas aí a gente analisa isso em termos de emoções, porque a questão que aí a gente usa
uma coisa do Damásio, que ele fala que distingue entre emoção e o clima, né? Que as emoções... Então, você vai criar emoção. Se você cria muita emoção negativa no começo, você tende a criar um clima que é emocionalmente negativo. Então, e na outra turma foram criados vários episódios emocionais positivos no começo, então criou um clima positivo no começo. Então, foi esses dois climas em paralelo, é impressionante. A tese da Flávia é muito legal, eu achei. Foi o primeiro doutorado que eu orientei. Né? Foi a Flávia. Legal. Ela já fez também entrevista com você aí, né? Tá. Sim. E participou também aqui do projeto. Legal. Mas então, nessa coisa do que eu estou mexendo, eu queria ver o ano do livro. Deixa eu ver aqui, peraí. O ano do livro que a gente publicou. É 2018. Então não tem tanto tempo assim, não. Tá até recente. Em 2018, nós publicamos um livro que é multimodalidade no ensino superior, né? Então, a gente investiga essa multimodalidade em coisas do ensino superior. Aí, o que é multimodalidade? A multimodalidade é a questão de que o discurso, na verdade, ele não é feito apenas com a linguagem verbal, ele tem uma série de modos que contribuem para dar sentido. Esses modos têm os gestos, que a gente estudou muito, né? Que é um modo importante. A fala é um modo, né? Então, a fala, quando você põe entonação na fala, você carrega certos significados, alivia outros significados e tudo. Você pode analisar, então, a fala como um modo também. E aí tem outros modos, as representações que você usa para... Né, representações de fórmulas químicas e tal que você usa, você também usa essa coisa de um outro modo. Né? Então, a ideia básica é que a linguagem não é constituída só pelo modo verbal, mas por um conjunto de modos, e que esse conjunto de modos é que contribui para dar para formar o significado. Então, a gente vai estudar diferentes facetas. Então, por exemplo, eu publiquei agora recentemente um artigo que é sobre uma professora de química orgânica usando gestos, e como que os gestos que ela usa são gestos recorrentes, quer dizer, o gesto vai se repetindo, e aí ele se torna um emblema, né? O emblema, porque os gestos são idiosincráticos, né? Quer dizer, são coisas que cada pessoa faz de um jeito. Mas existe uma categoria de gestos que são emblemáticos, igual esse gesto aqui, ó. Esse gesto aqui, ó, é emblemático, né? Em qualquer lugar que você fizer isso aqui, pelo mundo afora, muita gente vai ver que isso é um sinal de positivo, né? Então, aí o que é interessante é que os gestos que a professora vai fazendo, ela faz um gesto que é movimento de elétrons. Esses gestos, ela repete esses gestos durante o semestre 1000 e tantas vezes. Então, esses gestos, eles se tornam um emblema. Então, isso aí vai... Como que os gestos vão se estabilizando no discurso, né? É interessante esse artigo. Mas aí eu estou mexendo um pouco com isso, né? E também com uma teoria que chama a teoria dos códigos de legitimação, que é uma teoria sociológica, né, de produção do conhecimento. Aí eu entrei um pouco pelo lado do Bernstein, do Bourdieu, e você vê que a gente é difícil, né? A gente não tem sossego, não, você nunca para, você dá tempo procurando coisa. Aí eu acho que isso é um pouco problemático, né? Porque você nunca... É isso que eu ia perguntar, né? Porque há uma certa diversidade aí de teorias, também não muito exagerada, mas há uma diversidade de teorias. Né? Tu não ficaste só naquela discussão do perfil conceitual, ao contrário, houve uma diversificação. Sim, eu acho que essa diversificação ela tem unidade, né? Ela está toda em torno dessa questão sócio-histórica cultural, né? Os autores são... Mas mesmo... É o que dá liga. O quê? É o que dá liga. Mas mesmo assim, por exemplo, essa coisa que eu estou mexendo atualmente, a multimodalidade,
eu encaixo isso nessa teoria mais ampla, mas ela, mesmo assim, tem coisas, né, da multimodalidade que a gente tem que aprofundar muito. Os autores, né, o Kendall, que é um autor de gestos, né? Poxa, deu um trabalho para a gente danado. Estamos esquiando aí uns 2 anos para entender um pouquinho, para poder quer dizer, usar uma linguagem que... por exemplo, eu publiquei um artigo em Classroom Discourse. Então, é um artigo sobre discurso de sala de aula, que é baseado nesse negócio da multimodalidade, mas que é bem preciso. Então, ele passa nessas coisas, né? Se você não tiver estufo, você não publica nesses estereótipos. Então, eu esqueci de falar uma coisa, que é o seguinte: além disso, eu acho que eu tive uma significação para a área também pelas posições que eu ocupei, né? Eu fui presidente da Abrapec, né? Então, na época, acho que a realização mais importante que eu fiz foi internacionalizar um pouco a Abrapec. Então, nós estabelecemos convênio com a NARS e com a Ezera, de que a pessoa pagaria a taxa de inscrição local para participar nessas conferências. Então, isso eu não sei como é que ainda está, né? Isso ainda está valendo, né? Mas isso tinha. E estabelecido também uma política de tornar a Abrapec conhecida nacionalmente, né? Então, eu fiz muita viagem a Brasília, conversava com as pessoas lá e tal. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é uma visão que eu tive que foi importante, quer dizer, tirar porque a gente fica num mundo muito de segunda ou terceira categoria, né, nesse rol. Quer dizer, quando você pega o que é a academia, né? A academia, então, nós temos um valor que é meio secundário na academia, né? A educação não está muito bem. Mas eu acho que é uma coisa importante. Mas você vê que nas ciências mesmo, você tem esses problemas, né? Que na ciência eles sempre eles recorrem ao ensino de ciências, às vezes há pessoas que não entendem nada do ensino de ciências, mas que é um cientista renomado e que vai falar sobre coisas de educação e ciência. Então, eu acho que essa questão da gente ter uma certa penetração na sociedade é importante. Isso é uma coisa difícil, né? Agora, eu também fui do comitê assessor do CNPq, né, por 2 vezes, comitê de educação, né? Eu fui também da divisão de ensino, né, diretor da divisão de ensino da SBQ, e fui também do comitê da CAPES de educação básica. Então, fui por 4 anos lá, né? Reunia lá em Brasília de vez em quando para discutir questões de educação básica, a CAPES discute, né? Então, eu tive algumas e fui coordenador do programa de pós-graduação daqui da Faculdade de Educação, e foi um trabalho que eu gostei muito, né? Que aí é um trabalho que é burocrático, mas que tem uma face de dinâmica acadêmica, né? Que é bem interessante. Então, eu acho que isso é legal também. Então, assim, mas atualmente eu estou mexendo então, com essa multimodalidade que eu te falei, né? E também com essa LCT, que é uma teoria que mexe com uma dimensão semântica, que ela analisa duas variáveis, né? Como que varia a complexidade, que ela chama de densidade semântica, e como que varia a contextualização, que ela chama de gravidade semântica. Então, através dessas 2 variáveis, gravidade e densidade, você analisa, por exemplo, uma aula inteira, como é que aconteceu, como é que ficou essa variação de densidade e gravidade. Então, isso é uma outra coisa que eu tenho mexido também, né? Então, isso são as coisas... porque o passado, tanta coisa no passado. Eu fui relendo o meu memorial aqui para ver o que eu falaria, né? Mas é tanta coisa que a gente fica a gente esquece do presente. Mas o presente, de certa forma, é o que mantém a gente vivo, né? É isso aí. Exatamente. Bom, quero agradecer demais, Eduardo, a tua disponibilidade, né? Eu sei que, como tu ainda mantém
essa atividade e montei de maneira bastante, enfim, produtiva, né, e movimentada, a atividade acadêmica, de estudos e tudo mais, e também tem outras atividades, aí que você falou brevemente aí, né, do envolvimento com a música, né, então... Coisa que eu não falei, né, tem muita coisa, muita ligação com a música. Exatamente. Então, eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade. Para mim é muito importante nesse projeto reunir esses relatos autobiográficos de pessoas que a gente, eu particularmente, eu terminei a minha licenciatura lá em 2007, né? Mas muita gente depois de mim e muita gente antes de mim também estudou para ser professor lendo textos, né, da Roseli, Teus, né, e de tantas outras professoras e professores e pesquisadoras e pesquisadores que foram construindo essa área, né, e tornando-a mais forte ao longo dos anos, ao longo das décadas, né. Então, o teu depoimento, o teu relato autobiográfico tem um valor muito grande para esse projeto. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu queria falar também que esse projeto seu tem um valor muito grande para nós, né? Porque você vai coletando depoimentos aí que dão uma cara da nossa área, né? E é uma cara muito diversa, né? Quer dizer, a nossa área hoje, quer dizer, você tem... quer dizer, essas coisas todas que eu falei aí e tal, muitas coisas já estão bem no passado, outras não, repercutem ainda, né? Mas eu acho que é importante você construir esse conjunto de depoimentos, porque isso aí mostra como é que as pessoas vão adotando procedimentos diferentes e vão adotando trajetórias diferentes, todas elas com intenção, porque eu não sei se você notou pela minha fala, né, que eu gosto muito da pesquisa, né, eu falo na pesquisa assim, o tempo todo, mas eu tenho um compromisso com a formação do professor também. Eu acho que a formação do professor, porque a gente, nosso papel na universidade, junto à graduação, era formar professores. Então, eu sempre tive muita consciência disso e sempre batalhei muito para que isso estivesse entre as minhas prioridades, né? E você vê que essa questão se revela nas falas, né? Porque você lembra de certas coisas que você não se lembraria se aquilo não tivesse importância para você. Mas então, por isso que eu acho que tem um valor enorme esse trabalho que você faz aí, porque aí a gente vai capturar essas diferentes nuances de diferentes pesquisadores. De diferentes períodos, né? De diferentes momentos. Porque a Roseli, por exemplo, é um período diferente do teu, né? Um pouco antes, né? Ela é 10 anos antes, né? Pois é, então a gente consegue ir vendo assim os diferentes momentos da área, né? Se constituindo, se fortalecendo, né? E como de alguma forma vocês foram um pouco desbravadores, assim, né? Porque não existia a Abrapec, não existia essas coisas todas que hoje existem e que nos dão um certo corpo, né? Uma certa unidade, assim. Então, essa questão da Abrapec também foi uma coisa que eu tive uma influência muito grande no surgimento da Abrapec, né? Porque o Marco Antônio Moreira me convidou uma vez para ir a Canela, ele estava promovendo um curso lá e tal, aí foi já para essas articulações, ele estava articulando essa questão da Abrapec. Então, a Abrapec eu tive uma participação grande na fundação mesmo da Abrapec, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, a primeira assembleia da Abrapec, a gente votando o estatuto, foi muito, muito interessante. Aí era antes de você fazer o seu curso, né? Quer dizer, isso tem muitos anos já. Exatamente. Bom, te agradeço demais, então. Foi uma aula aí, uma mistura de história com aula, enfim, e certamente vai ser muito importante aí para diferentes estudantes e professores e até colegas teus, né, contemporâneos teus também, de relembrar tudo isso. Muito obrigado, quero te desejar mais sucesso, porque sucesso
tu já conquistou, né? Mas desejo mais sucesso, mais produção aí, para que a gente possa continuar lendo. E muito boa sorte aí na continuidade do teu caminho. Obrigado. Eu andei assim, meio cansado um pouco, sabe? Que me dá vontade de falar, vou parar, mas só que eu não paro porque eu não consigo parar. É uma coisa que não tem jeito de parar. Não. Então, essa. Vou levando. Que bom, que bom. Agradecemos então. Até mais. Até mais. Tchau.